E aí, pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, que eu acho que vai ser muito bom, modéstia à parte, eu quero contar umas fofocas pra vocês. Eu ando lendo dois livros sobre o Hezbollah, terminei um e tô no segundo. Cara, eu tô assustado porque, assim, eu tô tendo contato com uma coisa que eu não sabia nem que existia. Tava muito fora do meu radar e tá me assustando muito. Tá chegando um livro sobre o Hamas e eu sei que alguns de vocês estão desconfortáveis com o fato de agora o cara é especialista em Oriente Médio sabe tudo. Muito pelo contrário, não sabia até ontem do tamanho do Hezbollah e tô assustada demais com isso. E eu venho aqui no meu canal para fazer desabafos como eu sempre fiz. Isso daqui foi um canal de HOTS quando eu estava fascinado com HOTS, quando eu fiquei fascinado por BDO, eu vim aqui e compartilhei um monte de conhecimento do que eu fazia e aprendia. Tô falando um monte de coisas sobre a China e sobre a língua chinesa sem falar chinês, porque eu tô aprendendo. Então, esse canal é muito sobre a minha trajetória e eu não estou conseguindo estudar chinês porque eu não consigo parar de pesquisar sobre esse assunto que está mexendo muito comigo. E é isso. E aí, se isso estiver fazendo mal para vocês, não acompanhem, por favor. Porque é pesado e vai ter coisa muito pesada. E quando eu for falar de geopolítica, eu vou partir do princípio que vocês acompanharam uma parte, pelo menos, do que a gente falou de geopolítica aqui. Então, tem alguns valores consolidados para mim e claros para quem acompanha o canal há muito tempo, que talvez não seja palatável sequer para quem está chegando agora. Então, tome muito cuidado para você não se frustrar comigo. Se você for embora puto porque você achou alguma coisa a respeito de mim, porque você não tinha conhecimento prévio de outros vídeos que eu fiz antes, vai com Deus. Eu não vou ficar tentando me explicar toda vez. O canal ele é bastante explicativo, acredito eu. Ahn, que mais temos de fofoca? Hoje. Eu sei que eu tô devendo, assim, eu tô perdendo grande parte dos fiéis por falta de reforço hipnótico, mas, gente, sábado aconteceu o que aconteceu. Hoje eu tinha pretensão de fazer conteúdo pra seita, pra nossa seita, que dói menos. Tive que ficar em jejum, pra fazer um exame que atrasou. Então, assim, imagina eu de jejum desde ontem pra fazer um exame às 4 da tarde. Cara, meu dia foi muito difícil hoje. Tô muito cansado com tudo isso. E ainda assim, tô demorando para parar e para desacelerar. São 2 da manhã e eu ainda tô vendo coisas sobre o Oriente Médio. E não tô conseguindo fazer o conteúdo da seita, não tô conseguindo fazer as coisas que eu tenho que fazer. Porém, um de vocês me mandou um vídeo maravilhoso hoje. E aí, sobre esse vídeo não tem jeito. Ele tem que furar todas as filas e eu preciso falar com vocês sobre esse vídeo porque ele é realmente maravilhoso. Então a gente vai começar pela parte fácil, na parte que eu acho que eu consigo falar com naturalidade. Então, esse é um vídeo de salva corporativa e a gente vai falar sobre coisas que você deve ter em mente quando você for fazer uma entrevista. Eu já fiz uma entrevista aqui, eu já fiz um vídeo aqui sobre é impossível fracassar numa entrevista, que eu, modéstia à parte, acho muito bom. E, e esse vídeo, ele é maravilhoso, maravilhoso. Então, eu vou partir do princípio que você já assistiu. Quer eu tenha linkado na descrição do vídeo, quer não, eu espero que você consiga achar sem dificuldade, que você se inscreva no canal do cara e que você assista esse vídeo. Tô fazendo merchan de graça aqui, simplesmente porque eu gostei muito do que ele falou aqui, inclusive dos comentários dele a respeito dos comentários que ele lê. E eu vou fazer comentário em cima do comentário, então você percebe que o negócio não acaba. Parece que a internet meio que virou isso hoje em dia. Partindo do princípio que vocês já viram o vídeo do cara, que vocês já viram os comentários maravilhosos que ele faz a respeito, eu vou jogar por cima algumas coisas. Ahn, e olha que interessante, quando eu comecei a assistir o vídeo, eu falei, eu vou assistir o vídeo inteiro e depois eu comento. E aí chegou em determinado momento que eu falei, cara, se eu não começar a anotar, eu não vou lembrar nada no final, porque é muita coisa boa que merece ser comentada. E de fato, eu não lembro nada que tenha acontecido antes de 7h41. Já perdi tudo isso, e aí vocês também perderam, porque eu não vou assistir de novo para fazer anotações. Mas só o que tem aqui já vai dar um vídeo super longo e super denso, acredito eu. Em 7h41, ele fala do estagiário com script e o curioso genuíno.
Então vamos lá em 7h41 rapidinho. Eu não vou ler todos os comentários que já estão aqui, mas esse é muito bom. Ele fala, já foi prolixo com cara que só queria terminar um questionário e já foi sucinto demais com quem queria que eu escutasse muita coisa e que eu falasse muita coisa. O ponto dele aqui também é muito bom. Mas olha que interessante. Isso conversa muito com o fato de você ir lá para conhecer a pessoa também. Quando você vai para entrevista, você vai para conhecer a empresa, para conhecer a pessoa. É que a gente tem a visão de que emprego é um privilégio, você tem que ser bom o suficiente para a empresa. Na verdade, tem que dar um match ali. Você tem que conhecer não só a empresa, mas o recrutador também. E prestando atenção no recrutador, você vai ver, inclusive, em que nível da carreira que ele está. Para posições mais baixas, geralmente é alguém muito estagiário que vai te fazer uma bateria de perguntas e ele só quer terminar aquilo logo. E geralmente é uma pessoa que entrevista 200 pessoas num dia só e chega no final do dia e não lembra de ninguém. E ele vai olhar as coisas de acordo com as métricas. E nesse caso, causar uma boa impressão nessa pessoa pode fazer toda a diferença. Só que eu tenho muito pouco para agregar para vocês nessa faixa, porque não é onde eu atuo. Eu faço freelance de entrevista, mas para um pessoal um pouco mais para cima. E geralmente eu entrevisto pessoas que já estão falando com recrutadores que separaram 2 horas do dia delas para falar com você. Se você estiver nesse nível, que a pessoa está reservando 1, 2 horas do dia para falar com você, porque a vaga é importante e porque ela está escolhendo a melhor pessoa para essa vaga, você tem que se preparar para isso. Mas se preparar para isso envolve várias coisas que eu listei aqui e tem uns pontos de atenção que você precisa ter. E se você está num cargo alto e está pegando um recruiter noob que está fazendo perguntas simplesmente porque ele viu que é assim que faz a entrevista e ele está anotando as respostas, não é ele que está te entrevistando, é o cara que vai avaliar os dados. Então você tem que ajudar a pessoa a preencher essa resposta do jeito que você quer que o chefe dela leia. Olha o tamanho da sua missão. Quando que você vai pegar esse feeling? Só depois de ser muito rodado com entrevista. Quanto mais entrevistas você fizer, melhor. Então vai ter casos que a pessoa vai ler um monte de pergunta, vai anotar um monte de resposta, você vai ditar a resposta que você quer que a pessoa grave para o chefe dela ler. Isso é um ponto. Então você tem que ser muito bom contador de histórias a respeito da sua própria vida. Você tem que ser muito bom narrador da sua própria história, porque você vai tecer as respostas daquela pessoa que está tomando nota das suas respostas, de maneira que ela impressione o cara que vai receber aquilo depois, no final do dia. Agora, se a pessoa está escutando, aí você vai tentar entender como ela funciona, qual é o vocabulário que ela usa, quais os códigos que ela usa, para você apresentar você da melhor forma possível dentro do código que essa pessoa está acostumada. Vocabulário mais rebuscado, mais básico, nível mais senior, mais júnior. Isso daí é feeling. E esse primeiro ponto aqui, ele casa muito com a impressão, com o que ele fala no 12.2. Vamos puxar para o 12.2. Não consigo achar um ponto dentro de um vídeo, meu Deus, que vergonha. Isso aqui é tão bom que eu vou até escutar com vocês. O mais curto possível. Tenta manter em uma frase, tá ligado? A pessoa que tá te entrevistando tem que guiar essa parte da entrevista. Mas se tu estiver fazendo uma entrevista. Minhas dicas pra ti. Mantém as conversas informais sobre a vida o mais curto possível. Tenta manter em uma frase, tá ligado? A pessoa que tá te entrevistando tem que guiar essa parte da entrevista. Mas se tu estiver fazendo uma entrevista técnica, primeiro, mais importante do que falar é ouvir o que tá sendo perguntado. É deixar a pessoa terminar de falar e, de preferência, fazer uma pergunta. Deixa o entrevistador falar de novo e aí tu vai pensando e dá a tua resposta. Tenta dar a resposta mais precisa possível, sem Que delícia. Que delícia, que delícia. O que que o Lucas Montano provou pra gente? Que ele manja do estratégia da batata quente, a gente vai falar sobre isso. E assim, maravilhoso isso. Então, nessa de ver se o estagiário. Porque, por exemplo, tem coisas. Deixa eu ficar com fone mesmo, porque quem sabe, né? Tem coisas importantes, porque esse entrevistador. Você já fez dança de salão? Você sabe como que dança de salão funciona? Parece que só a mulher dança, mas quem manda na dança ali é o homem. Feministas, se acalmem. O homem ele vai ditar para que lado que ela vai, ele vai
vai conduzir a dança e, de acordo com o lugar onde a mulher vai, ela tem toda a liberdade de mexer no cabelo, de virar para um lado, virar para o outro, fazer aquela gracinha, mas quando ele dá o sinal, ela volta e eles continuam girando o salão. A dinâmica da entrevista é essa, você tem que se ver como a donzela da dança, porque o donzelo vai te conduzir, o entrevistador vai fazer as perguntas. E você vai para onde ele te levar. Só que toda mulher sabe como é horrível dançar. Toda mulher que dança, dança de salão, sabe como é horrível dançar com um cara que não manja de conduzir bem. Por quê? Porque ele dá sinais confusos. Porque ele manda ela para ir para um lado e, na verdade, tá no contrapé dela e ela pode tomar um capote se ela seguir ele do jeito que ele tá mandando. Então toda mulher sabe que para ela sobreviver a um cara que conduz mal, ela tem que tomar iniciativa e desobedecer alguns sinais que são dados, mesmo que ele passe vergonha por não dançar tão bem, porque ela fez o melhor que ela pôde ali. O que isso tem a ver com entrevista? Você tem que estar preparado para estar num cargo mais senior e ser entrevistado por um cara bem trainee mesmo, que está cumprindo o script, é só porque empresas ruins fazem isso. E essas empresas boas fazem isso porque o entrevistador bom está de férias, teve dor de barriga, não chegou por causa do rodízio, e às vezes dá o azar de você ser entrevistado por alguém que não tem qualificação para aquilo. A pessoa pode fazer uma pergunta ruim e você vai ter que dar uma resposta boa, você vai ter que dar a resposta que vai ser lida pela próxima pessoa que vai estar lá, e vai ainda assim tentar mostrar o máximo possível, porém você não pode desrespeitar determinadas regras que são claras. E essas regras são claras. Você responde de maneira rápida, objetiva, perguntas da sua vida pessoal. E da parte técnica você dá detalhes, mas você dá espaços também. E aí é por isso que eu fiquei feliz com o fato dele manjar da estratégia da batata quente que a gente vai falar daqui a pouco. Mas calma, vamos por partes. Estagiário, portanto, você tem que sentir e ver. É isso daqui a gente resolve na batata quente, calma. Depois, 7,59, quando reclamar da empresa pode dar bom. Um cara ele vai lá e fala que ele fala mal da empresa por uns 5 minutos e ainda assim ele foi contratado. Falar mal da empresa anterior é um pecado capital? É um pecado que te desqualifica? Não. Porém, você tem que entender o que significa falar mal de uma empresa. Não tem um ditado popular que diz que quando João fala de. Eu não sei, é Pedro, Paulo, o nome tanto faz para mim, mas que quando João fala de Pedro, ele fala mais sobre João do que de Pedro. É mais ou menos isso. Você falar mal sobre a empresa vai dizer mais sobre você do que sobre a empresa. E o que você quer? Você quer passar uma imagem de ser desleal, ingrato, imoral, sem escrúpulos, antiético, ou você quer passar a imagem de alguém que sabe desistir de uma empresa quando percebe que nunca vai ter o ambiente propício para se desenvolver? Eu não preciso explicar isso, basta que você escute isso quantas vezes forem necessárias até você absorver esse conhecimento. Não preciso repetir. Porque uma coisa é eu falar assim, olha, os caras lá não iam com a minha cara, e os caras lá são uns caras que não sabem conversar e pede muita coisa. Isso daí você está mostrando inabilidade de lidar com o ser humano. Se você fala que lá tinha gente que fazia fofoca, a humanidade faz fofoca. Ah, lá tinha gente que trabalhava de mau humor, a humanidade trabalha de mau humor. Ah, lá tinha gente que não respeitava, a humanidade é desrespeitosa. Aí você só fala da sua inabilidade de lidar com ambientes normais de seres humanos. Se você fala que fulano não ia com a sua cara, imediatamente eu falo, mas por quê, né? Aqui já tem motivo, tá falando mal do outro, é normal. Vai falar mal de mim daqui a pouco, eu não vou com a cara dele também. Você diz mais sobre você do que sobre o outro. Agora, se eu falo assim, olha, eu era desenvolvedor, eu não faço entrevista com desenvolvedor, então desculpa, eu tenho pouco para agregar nessa área também. Era desenvolvedor, mas como a gente está nesse contexto, eu vou tentar entrar na brincadeira. Eu era desenvolvedor, eu tinha que desenvolver sistemas, eu fazia toda a arquitetura de software, só que o usuário, olha, era uma empresa pequena, de família, bastante hierárquica, e o dono, ele queria o negócio do jeito dele. E ele acordava, às vezes, e queria o botão num lugar diferente. Ele não entendia que aí ia precisar reconstruir todo o site. E eu tentava explicar isso para ele e não funcionava. E aí eu era cobrado por não conseguir entregar mudanças que não eram tão simples quanto ele achava que era. Eu tentava ser o mais didático possível, mas não acontecia. Ahn, Você tá vendo que
quando você consegue. E é claro, você tem que estar falando a verdade, porque se você estiver mentindo, vão perceber, né? Você não vai usar, pelo amor de Deus, o meu exemplo para falar, para tentar passar numa entrevista. Oh, meu Deus. Porque tem gente que faz isso. Ah, você quando você fala de alguma coisa e o profissional que está acostumado a lidar com mentiras, identificar mentiras e verdades, percebe que é verdade, aí você está dizendo, olha, realmente o cara trabalhava num lugar onde os caras eram muito arrombados e ele está conseguindo falar que os caras eram arrombados sem chamar os caras de arrombado. Olha que interessante, é uma pessoa ética, é uma pessoa limpa e sabe lidar com o pior do ser humano. Gostei, né? Um pontinho positivo aqui para essa pessoa. Então, e reclamar da empresa pode dar bom quando você reclama de determinadas circunstâncias sem levar para o pessoal de forma imatura. E você pode falar mal de uma empresa apontando defeitos e mostrando que você tem maturidade para lidar com isso. Inclusive, olha, eu fritava pastel, eles queriam que eu trocasse o recheio do pastel enquanto o pastel fritava e não dava, mas não foi por isso que eu saí de lá. Eu saí de lá porque não recebi. E- e- Isso é uma resposta muito poderosa para mim, do tipo, o cara sabe lidar com o chefe burro, sobrevive a isso e saiu por outros motivos. Eu gosto dessa história. Pode ter entrevistador que pode não gostar. Entrevistadores são pessoas diferentes e é muito importante você conhecer e aprender ao máximo da pessoa que está te entrevistando sem entrevistá-la, né? Você vai estudar a pessoa através das perguntas que ela te faz. Isso é muito difícil. Muito difícil. Em 934, eu não sei por que que eu falei aqui, não me venha com saga de herói. 934. Por que você Por que você gostaria de trabalhar aqui? Porque eu preciso começar de algum gostaria de lugar. trabalhar aqui? Preciso Chaveco começar em algum lugar, né? Recruiter, Fernando, muito essa aí. bom. Bom, eu não sei por que que a gente chegou aqui, mas eu falei, cara, não me venha com saga de herói. Você não precisa dar uma resposta dessa, mas você não precisa vir com aquela coisa de eu sou muito determinado, eu sou muito dinâmico, eu gosto muito de trabalhar em grupo e você pode dizer tudo isso, mas o tom da sua voz e a crença nisso faz toda a diferença. Porque quando a gente entrevista, e eu tô me colocando no meio das pessoas de RH, sem ser de RH, mas quando a gente entrevista uma pessoa que fala, sou extremamente dinâmico, eu trabalhei em equipe, eu sou motivado, que não sei, e aí a gente fala, ou nunca trabalhou, né? É o virgão que acha que vai transar sem parar noite e dia, o dia que é uma namorada. Tem profissional no mercado de trabalho que assim é extremamente bom para trabalhar em equipe porque não trabalhou ainda. E é extremamente deslumbrado e motivado porque não trabalhou ainda. A gente sabe que não é desse jeito, né? E aí, se a pessoa ela conta uma saga de herói do tipo, sou dinâmico, tenho iniciativa, eu aprendo rápido, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, das duas, uma. Ou esse cara é mentiroso, é imoral, e aí eu não quero essa pessoa trabalhando na minha empresa. Ou pior, ele é tão tonto que ele acredita no que ele tá falando, aí é pior ainda. Aí é o virgão que acha que vai transar dia e noite o dia que arrumar uma namorada. Ok, tá bom. E aí você desconsidera, porque se a pessoa realmente acredita que ela tem esse potencial, que ela tá deslumbrada contando que ela tem, aí é porque é perigosíssimo. Então, não venha com saga de herói, também não venha com histórias de sofrimento. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Em algum lugar a gente fala sobre isso. O que não significa que você não deva dizer que você gosta de trabalhar em equipe se isso for realmente fato. Mas você não vai colocar aquele tonzinho de autoadmiração quando você fala isso. Olha a diferença, né? Eu, eu não só gosto de trabalhar com pessoas, como eu preciso trabalhar com pessoas. Se você me colocar para trabalhar num laboratório ou numa máquina como operador, eu vou ficar doente, porque eu preciso conversar, eu preciso interagir com pessoas. É por isso que eu dou aula de inglês, para poder ficar falando com as pessoas o tempo inteiro. Uma coisa é você dizer, olha, eu trabalho em equipe. Outra coisa é falar, eu adoro trabalhar em equipe, porque isso me motiva, isso me dá alegria de viver. A gente sabe que é difícil, cara. Não tenta enganar o cara. O trabalho do cara é entrevistar a pessoa. Você acha que você vai enganar ele fácil desse jeito, com essa história ensaiada, clichê pra caralho, né?
Então não venha com jornada de herói acreditando ser o herói. Você está procurando uma vaga só. Você só precisa ser bom para aquela vaga. Você não precisa ser o modelo perfeito de ser humaninho, que tem todas as soft skills, que é ser carinhoso. Calma, calma, pô. Me aceita que já esvaziou por falta de reforço hipnótico nos fiéis. Vamos continuar aqui. I'm sorry about my English. I'm sorry about my English. Por que esse cara perdeu a vaga? Quando você pede desculpa pelo seu inglês, você diz muito sobre você. E você não sou educado, você sou um loser. Porque basicamente assim, eu vou abrir uma empresa no Nepal, eu vou abrir uma empresa na Malásia. Aí, como eu sou empregador, essa empresa é brasileira, lá eles falam português. E eles são gratos por que a empresa existe e dá emprego para eles. Eles estão estudando português, inclusive, para facilitar a minha vida. Aí eu vou lá. Vou lá na Malásia, eu vou lá no Nepal. Chego lá e a pessoa me recebe com um sorriso. Seja bem-vindo. Eu fiz café, você. Eu tomar café, você, Copa. A gente. É lindo, é maravilhoso uma pessoa receber você desse jeito. Dá vontade de abraçar a pessoa e levar ela para almoçar depois. Agora, quando a pessoa se esconde e fala: desculpe, eu tenho estudado bastante, mas eu cometo alguns erros gramaticais e isso me envergonha. Loser, loser, loser. Quando o gringo vem aqui, você faz um favor de falar o único idioma que ele fala para conseguir se comunicar com ele. Se você fala the book is in the table, você mostra que você não tem controle correto das preposições, mas você consegue falar que a porra do livro está em cima da porra da mesa. Tá na porra da mesa, tá dentro da mesa, não interessa, você falou o negócio. E o erro que você comete já diz a respeito do seu nível. Então, você não precisa dizer meu inglês é horroroso, você precisa falar inglês o melhor que você puder. E os erros que você comete, eles já falam sobre o seu nível de inglês. E quando você pede desculpa por isso, você só está se humilhando e você mostra que você é fraco, que você não controla o território, que você se submete, que você se sente culpado por coisa que você não é culpado, que você se acha inferior e consegue se submeter. E eu posso estar querendo alguém que consiga se impor. E se eu quero alguém que saiba se impor, eu não vou ficar impressionado com alguém que fala I'm sorry about my English, but I'm studying. A pessoa vai entender que você está estudando. Se você falar tudo errado. E aí você fala, eu tive que me dedicar muito ao desenvolvimento das minhas hard skills, e o inglês ficou meio de lado, mas eu estou trabalhando nisso. Maravilhoso, perfeito. E você fala com os erros que você comete e tá tudo bem. Sorry about my English já mostra uma fraqueza e se você mostra que os americanos são muito melhores e que brasileiro é tudo uma bosta, aí você passa mais vergonha ainda. Faça isso não. Eu tenho a impressão de que a gente já veio aqui, né? Já viemos aqui, mas vamos de novo, de tão importante que isso daqui é. Possível. Tenta manter em uma frase, tá ligado? A pessoa que tá te entrevistando tem que guiar essa parte da entrevista. Mas se tu estiver fazendo uma entrevista técnica, primeiro, mais importante do que falar é ouvir o que tá sendo perguntado. É deixar a pessoa terminar de falar e, de preferência, fazer uma pergunta. Deixa o entrevistador falar de novo e aí tu vai pensando e dá a tua resposta. Tenta dar a resposta mais precisa possível, sem devanear muito, sem fazer o que eu faço. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ele manja da estratégia da batata quente. O que é a estratégia da batata quente? Você vai responder o mais rápido que você puder, da maneira mais concisa que você puder, e você vai devolver essa batata para a pessoa com duas regras básicas. Você tem que ter respondido a pergunta e você não pode ter ficado 2 horas com a batata. Você tem que, pelo menos, nem que a pessoa te jogue de volta imediatamente, mas você tem que devolver a batata para a pessoa. Isso é muito importante. Como assim, Fausto? Vamos lá. Me fala um pouco da sua empresa anterior. Eu era muito importante lá porque eu cuidava da qualidade de todos os lacres das embalagens que passavam na linha. Queimou. Tá despedido, tá fora, falhou. Porque presta atenção na pergunta que eu te fiz. Me fale sobre a empresa em que você trabalhou. Me fale sobre a última empresa em que você trabalhou. Eu não perguntei o que você fazia lá. Foda-se o que você fazia lá. Eu perguntei que empresa é essa. Eu trabalhava na empresa sadia que faz aquelas lasanha.
industrializada, né? Pronto, eu trabalhava na parte de verificação. Não perguntei o que você fazia lá, eu perguntei da empresa. Então volta, de novo. Trabalhava na Sadia, aquela empresa que faz as instalações. E para. Não precisa dizer o que você fazia lá, não foi isso que eu te perguntei agora. Isso daí você vai responder depois. Quando eu falar fale da empresa, você vai falar, eu trabalhava numa empresa de resseguro que tem 400 funcionários e é bastante atuante aqui no mercado brasileiro. O cara tá com o seu currículo na mão, ele sabe essa informação. O cara tá com o seu currículo na mão, ele sabe onde você trabalhou. Só que ele quer escutar quem é essa empresa através dos seus olhos. Né? É, você não precisa chamar o cara de burro e falar assim, conforme você pode ver no meu currículo. Faça isso. Me fala, qual foi a última empresa em que você trabalhou? Você não precisa dizer tá aí, ó. Você vai falar o nome da empresa e vai dar informações rápidas. Só que aí você devolve a batata para a pessoa. E aí ela fala, o que você fazia lá? Aí sim você vai dizer o que você fazia lá. Você precisa escutar a pergunta da pessoa. E você não devolve a batata sem responder a pergunta da pessoa. Me fala aí coisas que você acha que você precisa melhorar na sua performance. Pergunta clichêzona que, na verdade, ninguém nem pergunta. Aí você fala assim, não, eu sou muito bom em conversar com pessoas, e aí você esquece o que a pessoa te perguntou, e aí você vai falar no que você é bom, e aí não volta. Bombou. Você não respondeu a pergunta da pessoa. A estratégia da batata quente é responder de maneira objetiva, então a gente vai fazer um desenho. Eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível. Você é isso aqui. Você vai lá mostrar quem você é. Você não tem como fracassar em mostrar quem você é, porque afinal de contas você vai falar a verdade sobre alguém que você conhece muito bem. E você tem o donzelo que vai te conduzir na dança, e ele vai te fazer uma pergunta sobre esse ponto aqui, ó. Então ele vai te apontar, ele tá aqui, é que a educação artística de terceira série é uma desgraça. Ele tá aqui no centro e ele fala, quem é você? E aí você vai falar, eu sou um descendente de japonês que nasci no Brasil e cresci, estudei tal coisa. Lembre-se, a batata tá quente na sua mão. Você não pode ficar 5 minutos respondendo isso. Então, você tem que ser muito bom em contar a sua história. Você tem que ser muito bom em contar a sua história. Seja o melhor contador da história da tua vida. Você tem que ser muito bom nisso. Ah, mas eu fiz poucas entrevistas na minha vida. Você estuda isso daqui no seu quarto, no escuro, no meio da madrugada. Você tem que saber se falar sobre você. Quem é você? Se você não está preparado para essa pergunta, você vai ser constantemente pego de surpresa. Né? E como que você vai responder essa pergunta? Não tem resposta certa. Ela tem que vir do seu coração. Né? Quem é você? Só uma pessoa, só mais uma pessoa simples, que tenta aprender um pouco mais sobre a vida a cada dia. Ah, que romântico, não era isso que eu queria de um técnico de TI, por exemplo. Mas ainda assim, é uma pergunta para você responder de maneira muito genérica para ver onde é que a pessoa vai querer focar na próxima pergunta. Você só está dando uma guia para a pessoa se estender. Né? Quem é você? Casado, pai, descendente de japoneses, morei 10 anos fora, ensino idiomas há 15 anos e gosto muito de jogar videogame. Por que não? Porque isso faz parte de quem eu sou e gosto muito de aprender sobre outras culturas, outros povos, outros tempos da humanidade. Eu já reprovei, né? Quem que quer um cara de TI que vem com esse discurso? E aí, essa pessoa, você vai devolver a batata para essa pessoa e ela vai ver se ela quer seguir nessa linha que ela estava vindo aqui, se ela quer saber mais informações, e aí você vai dar mais informações. Porque, assim, é o seguinte, eu tenho uma filha de 4 anos, nossa, me fala um pouco mais sobre a sua filha. Aí você fica em dúvida, será que essa pessoa quer saber quem minha filha é de verdade porque ela está curiosa de verdade? Ou ela está perguntando sobre a educação? Aí eu não sei se eu respondo rápido ou se eu falo muito. Essa pessoa quer saber como você enxerga sua filha e o que isso diz a seu respeito. Ela é uma menina linda, linda, alegre, veio com o gênio da felicidade, vive sorrindo, adora tudo, tem um monte de amizade na escola, ela tem a praxia da fala, mas é uma criança que é extremamente comunicativa, mesmo sem formar frase nenhuma, quase nenhuma. Você viu que a batata não queimou?
E aí eu joguei de volta para a pessoa, e se ela continuar se enfiando na minha vida pessoal e perguntando mais ainda sobre a minha filha, é porque ela é uma entrevistadora ruim, né? E aí você dá respostas cada vez mais básicas porque você mostra que que isso tem que ter um ponto final e que as perguntas precisam ser outras, mas aí você não vai negar a resposta a uma pessoa. Lembre-se, o entrevistador é o donzelo. Você é conduzido. E não existe pergunta sem resposta. Ah, mas e se o cara perguntar coisa que não deve? Irmona, eu sei que isso daqui não é um vídeo da seita, mas vamos lá. Você tá numa entrevista e o cara te pergunta assim: quantas vezes você transa por semana? O que você vai responder pra ele? Não tem cabimento eu te responder uma pergunta a respeito da minha vida pessoal e íntima numa entrevista de emprego. Você respondeu a pergunta que foi feita. Você não tem direito de falar, você não. Quer dizer, como que eu explico isso? Você não é obrigado a responder qualquer pergunta, mas a entrevista é conduzida e você tem que estar preparada para receber qualquer pergunta que te seja feita. E, inclusive, se essa pergunta ela for, se não for correto você dar essa resposta, você não deve responder. E isso diz muito a respeito do profissional que você é. Por exemplo, você trabalhava numa auditoria, mas tinha suborno, corrupção lá, as pessoas faziam alguma coisa. O que eles estão querendo? Uma testemunha contra a empresa, que é concorrente deles? Você fala, olha, não tenho conhecimento. Hum, é diferente você ficar irritado com a pergunta que a pessoa faz. É estranho no mundo onde as feministas lutam tanto para conscientizar os homens do que eles podem ou não fazer, eu dizer que você não deve ficar chocada com uma pergunta do tipo, quantas vezes você transa por semana? Essa pergunta é ridícula, ela não deve ser feita e ela não tem que ser respondida. Mas você tem que estar preparado para entrevistadores arrombados de todo tipo, e aí você se impõe. E aí nunca mais uma pergunta desse tipo vai ser perguntada de novo para você. Só que você ainda não perdeu a razão e você ainda tá na briga. Esse vídeo ficou uma bosta. Mas eu não vou cortar. Ele simplesmente veio do jeito que deveria vir mesmo. Quando eu digo que você tem que ser um ótimo contador de histórias da sua vida, você tem que estar preparado para falar sobre qualquer coisa que a pessoa queira falar, porque aí saiu da, da Lana, e aí o cara veio para cá e falou assim, me fala da última empresa que você trabalhou. Ah, era uma empresa de 200 funcionários que fazia isso, muito bem. Então, eu abri essa resposta aqui e clareei essa área da minha vida o melhor que eu pude. E aí a pessoa, ela dá uma guinada na conversa. E como você se vê daqui 5 anos? Porra, foi para outro lugar. E se você veio ensaiando essa entrevista na sua cabeça, você pode começar a ficar irritado com o entrevistador e falar, porra, você não vai perguntar o que eu fazia lá? E aí a pessoa perguntou para você, como você se vê daqui 5 anos? Aí você fala, então, nessa empresa aqui eu fazia um trabalho muito importante. Inclusive as pessoas me elogiavam muito porque eu tinha muito dinamismo. Você não está indo para lugar nenhum. A batata queimou. Por quê? Porque você não respondeu a pergunta que a pessoa fez. Então, esteja preparado para ser redirecionado a todo momento e a dar explicações maravilhosamente claras a respeito de tudo que te for perguntado. Olha, como eu estou estudando muito essas linguagens de programação, eu quero trabalhar muito com elas, quero desenvolver o máximo de habilidade e experiência que eu puder, e eu tenho muito interesse pela gestão de pessoas. Eu gosto muito de ver o que as pessoas estão fazendo e organizar atividades. Isso é pretensão? Você está tentando roubar o cargo do gerente de projeto? Claro que não. Você não está dizendo que você não vai fazer o trabalho pelo qual você está sendo contratado. Você está falando que está no seu horizonte. E às vezes a empresa quer alguém com um horizonte diferente e é melhor que vocês não deem match. Ah, Fausto, mas é que você não sabe quanto é difícil arrumar um emprego. Quando você mostra o seu horizonte, esse horizonte está longe. Não significa que você não se dispõe a fazer o trabalho que tem para ser feito. E você só precisa provar que você é bom para fazer esse trabalho que está ali para ser feito. Ninguém contrata alguém hoje achando que vai ficar com a pessoa 20, 30 anos. Isso não acontece.
Mas aí, quando você mal falou onde você queria dizer que daqui 5 anos você quer ser promovido porque você quer alguma outra coisa. E, e, e aí você fala da promoção e a pessoa te faz uma outra pergunta que te redireciona para um outro lugar. O que que você vai fazer? Não, pera, você está conduzindo a entrevista errado, porque daqui 5 anos eu também quero fazer determinada coisa. Se a pessoa mudou de direção, vai na direção para onde ela está te mandando. Lembre-se, na entrevista, você é a donzela. Deixa a pessoa te conduzir para onde ela quer. E ela vai te fazer uma outra pergunta sobre o seu Ceará, e você vai responder o Ceará. E só que você vai deixar muito bem claro qual que é o Ceará. É uma piadinha besta que eu fiz aqui. A gente vai chegar lá e vocês vão entender. Então, essa dinâmica da batata quente é como que eu sou claro, objetivo na resposta que eu tenho e devolvo a fala para a pessoa para ela decidir se ela quer fazer uma pergunta na mesma linha ou se ela quer mudar completamente de direção. Aí você não fica com medo de estar falando demais ou estar falando de menos, porque a pessoa está falando com você ao mesmo tempo. E isso vai ser muito mais fácil conforme você tiver familiaridade de falar sobre você mesmo. Então, quanto mais você souber contar as histórias da sua vida, e é isso daí você pode. Você pega os velhos da sua família, conta isso pra sua avó, cara, ela vai adorar. Vó, o ano passado eu fui contratado por uma empresa, fazia isso, isso, isso. Só que aí ela vai querer isso numa outra linguagem, então não esquece. Você tem que falar na linguagem da vida corporativa, né? Eu tive desafios, enfrentei fases difíceis, venci essas fases, absorvi bastante conhecimento relacionado a essa habilidade que você vai falar nesse vocabulário, mas de maneira objetiva e sempre entre uma fala e outra, dando a oportunidade da pessoa pegar a batata de volta e jogar para o outro lado caso ela queira. 16h40. Vamos vir 16h40. Cara, adorei isso daqui e adorei o posicionamento dele em relação a isso daqui. Vamos até escutar. Sobre o candidato. E é a função do candidato mostrar suas habilidades. Você deve Pera. essa resposta. O engenheiro da Amazon falou o seguinte: ó, como entrevistador, é sua função aprender o máximo que puder sobre o candidato. E é a função do candidato mostrar suas habilidades. Você deve acalmá-los se estiverem entusiasmados e reorientar a conversa. Esse tipo de reclamação só mostra o quão incompetente você é como entrevistador. Pum. Like. Eu sinceramente. Ele gostou, eu também gostei. Achei isso daqui maravilhoso e tá completamente certo. Foi um cara da Amazon que falou isso. Ele falou: olha, você está lá para mostrar quem você é. Quer dizer, o candidato está lá para mostrar quem você é. O papel do entrevistador é conseguir extrair o máximo de informações do entrevistado. E se o entrevistador ele reclama que o entrevistado fala muito, é porque ele está falhando em conduzir a entrevista e é porque ele é incompetente. Isso é óbvio e é inquestionável. O problema é empresas têm entrevistadores incompetentes. Porque a melhor entrevistadora está de férias, teve uma dor de barriga, foi fazer ressonância magnética, estava marcado para uma, foi feito 4h30. Ela estava de jejum, irritada, não voltou para o escritório. Acontece de você ser entrevistado por pessoas incompetentes. Aí, quando você for entrevistado por uma pessoa incompetente, você não vai mostrar quem você é porque a pessoa é incompetente? Então, lembra que eu falei que na dança você é a donzela e que o entrevistador te conduz? Mas se o entrevistador não souber te chamar de volta, você não volta para ele? Ou seja, se o donzelo que abriu espaço para você sair girando para lá, se ele não te chama de volta, você não vai voltar? Você vai ficar lá longe para sempre? Não, né? Então, as irmãs, né? As meninas aqui que manjam de dança de salão sabem o quanto é difícil, o quanto é horrível dançar com um cara que não sabe dançar, porque ele vai conduzir errado, ele vai dar sinais confusos, ele vai errar sinais, e aí e se você não tiver habilidade, você tropeça e cai, porque o cara te deu o comando errado. Então, o entrevistador ficar irritado porque o entrevistado fala demais. É incompetência do entrevistador? É. Porém, existe entrevistador incompetente? Existe. Você vai sair prejudicado da entrevista porque o entrevistador é incompetente? Não. O donzelo fez um movimento para você ir para longe, não te chamou de volta. Chega uma hora que fica descabido você ficar do outro lado do salão. E aí o que você faz? Você volta. Você, você faz o movimento como se ele tivesse te dado o comando. E aí você dá uma oportunidade dele tentar corrigir o serviço ruim que ele está fazendo.
Logo, se o entrevistador não sabe pegar a palavra de volta, você tem que dar um fim na sua fala. Cabe a você jogar batata de volta para ele. Ele é incompetente de não conseguir conduzir a entrevista, mas se ele te faz uma pergunta, me fala como que é um fim de semana perfeito da sua vida, e você gasta 45 minutos da 1 hora que você tem com ele falando do fim de semana perfeito, ele é um entrevistador ruim, você é um candidato horroroso que acabou de destruir a chance que você tinha de impressionar alguém, mesmo que seja o chefe dessa pessoa. Porque aí nas respostas dos questionários, do relatório que ela supostamente vai passar para alguém, não tem nada sobre você. Suas informações têm que ser concisas para que as pessoas tenham ideia de como é ter você na equipe. Isso é importante. Ah, e essa que foi totalmente certo. O cara da Amazon está completamente certo, mas seja anti-entrevistador burro. Então, quando você começar a escutar perguntas júnior, responda de maneira júnior, mas de uma maneira sênior. Eu sei que você teria que ser sênior para entender isso, e se você já é sênior, não tem por que eu te dar um conselho desse. Então, só mais uma coisa inútil nesse vídeo mesmo, foda-se. Em 12.31, ele mostra que ele manja. Mas isso daqui tá junto com o 12.15, né? Ele mostra que ele manja do Too Many Mind. 12.31. Vamos lá, velho. Deixar a pessoa terminar de falar e, de preferência, fazer uma pergunta. Deixa o entrevistador falar de novo e aí tu vai pensando e dá a tua resposta. Tenta dar a resposta mais precisa possível. É ouvir o que está sendo perguntado. É deixar a pessoa terminar de falar e, de preferência, fazer uma pergunta. Deixa o entrevistador. A pessoa que está te entrevistando tem que guiar essa parte da entrevista. Mas se tu estiver fazendo uma entrevista técnica, primeiro, mais importante do que falar é ouvir o que está sendo perguntado. A pessoa que está te entrevistando tem que guiar essa parte Quando ele fala a pessoa que está te entrevistando, ela tem que guiar essa parte, né? Ele está dizendo, ele é o donzelo, você é a donzela, ele conduz, você vai. da entrevista. Mas se tu estiver fazendo uma entrevista técnica, primeiro, mais importante do que falar é ouvir o que está sendo perguntado. É deixar a pessoa terminar de falar e, de preferência, Então, aqui, em alguns vídeos eu menciono essa cena do Último Samurai com Tom Cruise, ele tomando um monte de pancada lá, e aí vai o japonesinho e fala pra ele, Too Many Mind. Ele fala, oi, Too Many Mind, que porra é essa? Você tá com o mind da espada, mind das pessoas olhando, você tá com o mind do chão, você tá com o mind do vento, você tá com Too Many Mind, no mind. Esvazia a cabeça. Ele fala, no mind, no mind. O que é no mind? Cabeça vazia. Porque se a sua cabeça não estiver vazia, você não vai conseguir escutar. Se você estiver se preparando para 200 golpes que você pode receber, você vai tomar todos, porque a hora que vier um, você não vai enxergar. Então, às vezes, você está lá pensando em 200 respostas que você poderia me dar, e você não me dá nenhuma. Por quê? Porque você não escutou a minha pergunta, porque você estava nervoso, e saiu 200 respostas de 200 perguntas que você achava que ia fazer. Aí você fala, ai, desculpa, eu me distraí, você pode repetir a pergunta? Posso, mas, porra, você perdeu ponto. Não mind. Escuta a pergunta, pensa e responde, né? E outra coisa, Fausto, qual foi me conta aí qual foi o aluno mais difícil que você já teve para aprender inglês? Nossa, que pergunta difícil, esperei de pensar. Ah, já sei. Você tá vendo? Você me desclassificaria de uma entrevista se eu demorasse esse tempo para começar a responder? Fausto, quanto tempo você ensina inglês? Falou, vixe, peraí, que eu sou de humanas. 2010. Olha, já fazem 13. Você me desclassificaria dessa entrevista porque eu demorei muito a fazer a conta? Ou seja, numa entrevista, você tem o tempo da pergunta e a pessoa ela tem tempo para elaborar a resposta. Só que quando você vai com too many mind, você acha que você não tem tempo para elaborar a resposta. Por quê? Porque tá tudo acontecendo tão rápido na sua cabeça que você acha que tem que acontecer rápido no tempo real. Mas no tempo real as coisas têm que acontecer na hora que elas têm que acontecer. E aí vira a piada do cara que tava tão nervoso no campeonato, mas tão nervoso do campeonato que a hora que ele viu o soco vindo, ele jogou rápido demais a defesa. E aí o que aconteceu com a defesa? O soco passou. Por quê? Porque a defesa foi antes. Então não faz sentido. Você pode saber fazer a defesa certinha aqui. Se ela for antes do soco, você vai tomar o soco. Né? Então imagina, Fausto, karatê, eu faço boxe, tem problema, o cara te dá um soco. Adianta você dar uma esquiva e voltar antes do soco chegar aqui? Não, você vai tomar o soco. Então escute a pergunta, pense, reflita.
elabore e responda. Só que você vai conseguir elaborar num tempo viável se você for o melhor contador de história da sua vida. Então você vai ensaiar. Você vai se colocar em situações em que alguém te faça uma pergunta: quais são os seus cearás? Quais são as suas fraquezas? Quais foram as suas experiências anteriores? Quais são os maiores desafios? Você tem que estar muito familiarizado em contar histórias sobre você mesmo. E quando você for ensaiar isso, você ensaia em voz alta. Você vai pagar de esquizofrênico, foda-se. Você tem que estar familiarizado em falar sobre você. Isso você pode ensaiar sozinho. Aqui ele fala sobre o silêncio constrangedor, porque todo entrevistador, deixa eu dar um contexto para vocês desse ponto aqui do vídeo. Todo entrevistador sabe que ele vai fazer perguntas e que o entrevistado ele se preparou para responder essas perguntas. E às vezes você entrevista e você tem claramente a sensação de que o cara está declamando uma coisa muito ensaiadinha, muito perfeitinha, que o cara ele pagou alguém para treinar com ele a entrevista. E aí o que você faz? Você vai fazer a pergunta mais absurda possível, porque é impossível do cara ter ensaiado e aí você vai ver ele falando espontaneamente, ou então você vai jogar um silêncio. 13.9, vamos lá, vai. Muito bom esse vídeo, cara. Deixar um silêncio que é proposital. Porque é natural da gente querer quebrar o silêncio. E quando tu quebra o silêncio, tu improvisa. E não se improvisa em entrevista. Eu já falei aqui antes pra vocês. Principalmente se for uma língua que não é nativa de vocês, se for inglês. Tu tem que anotar e escrever até mesmo a tua história passada. O que tu fez na antiga empresa? Quais foram os desafios? Quais são as coisas que tu te orgulha? O que tu gosta de estudar? Todas essas perguntas tu tem que ter na ponta da língua. Tu não pode improvisar, tu não pode pensar na hora. E o silêncio constrangedor é o que faz tu falar sem pensar. Alguém tem... Bom, aqui ele confirma muitas coisas que eu disse para vocês de outras formas. Você tem que ser o melhor contador de história da sua vida porque você tem que estar familiarizado com isso. E se você não teve a oportunidade de fazer 200 mil entrevistas ao longo da sua carreira, você tem que forjar na sua imaginação essas entrevistas com roteiros de perguntas de RH que você encontra na internet, com certeza deve ter aí, e você treina essas respostas. Essas respostas elas são elaboradas. Então você vai ser espontâneo, você vai moldar de acordo com o código da pessoa que está te entrevistando, porém você não vai inventar a roda porque você já está familiarizado com isso. Agora, esse silêncio constrangedor aí eu adoro. A gente não está brincando do negócio da batata quente? Estão brincando com o negócio da batata quente. Você me faz uma pergunta, eu não deixo de responder a sua pergunta, respondo a sua pergunta de maneira clara e objetiva e jogo a batata de volta. E aí você não faz nada. O que eu faço? O que eu faço? Eu vou colocar isso numa outra dinâmica. Estamos aqui treinando junto com o Tom Cruise. E a gente está treinando defesa de espada. E aí o cara ataca, a gente defende. O cara ataca, a gente defende. O cara ataca, a gente defende. E aí o cara para de atacar. O que você faz se o jogo, o treino, é você se defender? Você vai atacar? Não. Você vai esperar. Muito bem. Então, você tem filho? Tem. Você tem experiência no ramo? Tenho. Você trabalha bastante? Trabalha. Você viaja no fim de semana? Não muito. Qual a sua pretensão salarial? Eu quero ganhar 30 mil reais. Ou então, assim, atualmente eu tenho X mais benefícios e eu preciso manter o meu patamar de vida, né? E se possível, de algum estímulo que me motive a querer sair da zona de conforto de onde eu estou. Não usem as minhas elaborações como receita, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, eu quero ganhar 30 mil. E o entrevistador tem esse comportamento. Como você reage a isso? E não precisa ser nessa pergunta constrangedora. Como que eu reagiria a isso? Sabe o que meu sorrisinho de canto aqui tá dizendo? Eu tenho o dia todo. É você que bate cartão, tá desempregado, não tem pressa pra ir pra casa. Chegar. Se a pessoa não fala nada e ela está com a batata porque você passou a batata para ela, você tem que dar o tempo dela. Porque ela pode estar justamente pensando em alguma coisa interessante, em alguma pergunta que ela possa te fazer. Ela pode estar sem script, ela pode estar pensando no problema da vida dela, ela pode estar pensando em qualquer coisa. Só que qualquer coisa que você use para quebrar esse silêncio vai depor contra você. Vou te dar exemplos disso. Nossa, tá quente hoje, né? A pessoa tá nervosa, ansiosa. Tá querendo que eu fale logo. Nossa, gostei do bairro aqui. Desesperado. Puxa saco, desesperado.
Ah, eu vi as pessoas trabalhando que elas parecem tão alegres e deve ser um ambiente tão gostoso de trabalhar. Iludido, que acredita na própria saga de herói, né? Ele já tá romantizando como que deve ser trabalhar aqui. E olha, acima de tudo, eu sou uma pessoa muito determinada. Script pobre do caralho e acho que se ele não declamar tudo isso, ele não vai passar. Você tá vendo que essas falas reativas de meu Deus, eu tô nervoso e eu não tanco esse silêncio, elas só te prejudicam e o silêncio é culpa da pessoa que, uma vez tendo a batata, não fez nada. Então, dê tempo para a pessoa, porque o tempo dela e o teu tempo estão correndo em tempos diferentes. Você está ansioso porque aquele momento é muito importante para você naquele mês, naquele ano, naquela semana. A pessoa está cumprindo uma rotina de trabalho, ela já entrevistou outras pessoas até. Ela está cansada, então, né, não seja aquela pessoa que vai ficar dando totó para ver se ela anda. Deixa. E ainda você não se compromete. Em 14.10, eu lembrei do Takeuchi, não lembro por quê. Bom, vamos lá, vamos ver. Coisa do tipo. Converse com ele sobre isso. Se ele tem as habilidades necessárias pro emprego, né, contrate ele. Tarde demais agora, mas acho que se eu estivesse nessa posição, isso aconteceu com Peraí. alguém, né, um chefe meio mesquinha, digamos assim, de não contratar. Tu não sabe o que tá passando do lado dele, né? Talvez ele esteja esperando por uma oportunidade de emprego há um bom tempo, tenha tido aí ou tem, né, um chefe horrível no emprego atual, alguma coisa do tipo. Converse com ele sobre isso. Se ele tem as habilidades necessárias pro emprego, né, contrate ele. Tarde demais. Tá, só que aqui a gente tem um problema sério. Você pode lidar com uma pessoa boa e ser um profissional bom, e essa pessoa pode estar num bom dia, e ela pode entender o seu lado de te contratar ou simplesmente não. Aqui é muito delicado. Será que foi uma pessoa da Intel que disse isso? Vamos partir do pressuposto que sim. É, quando a pessoa fica falando muito, ela só está querendo provar que ela serve, né? E você não sabe o que a pessoa está sofrendo, pelo que a pessoa está passando. Então, se a pessoa tem as habilidades, contrate. Não conte com isso. Eu só quero dizer, não conte com a bondade dessa pessoa, porque nem todo mundo é bom e nem todo mundo está no bom dia como essa pessoa que está dizendo isso. Isso me lembra do Takeuchi. Eu chegando pro Takeuchi falando, cara, mas o que está acontecendo? Que ela está fazendo isso, 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 na minha casa está assim, assim, assim. Eu falo, cara, eu entendo isso, mas a empresa não. Ela pode estar tacando fogo no seu carro, ela pode estar tacando fogo na casa, ela pode estar fazendo escândalo na rua, mas a empresa não quer saber disso. Kaishosu Goku Tsumetai. E todo mundo fala da humanização, de que o RH tem que ser compreensivo, tem que tratar as pessoas de forma humana. Esse discurso é lindo, mas a empresa ela quer alguém que resolva o problema dela. E se a pessoa não está tendo controle para não deixar o problema da vida pessoal entrar no âmbito profissional, é porque essa pessoa vai dar trabalho e a empresa não quer ter trabalho. Então, nossa, estou falando muito, mas o entrevistador tem que entender que eu estou desesperado. Então, inclusive, eu vou apelar, olha, vão cortar a minha conta, vão contar a minha energia. Se você começar, você não pode contar com a bondade das pessoas em te contratar. Você vai ser contratado porque você é bom para a vaga. Você não pode contar com compaixão para ser contratado, porque a pessoa não vai te dar a vaga porque ela está querendo ajudar você. Porque senão, qualquer pessoa com a história mais triste ganharia a vaga, mesmo sem as qualificações para exercer o papel. A gente sabe como a gente gostaria que o mundo fosse, mas o mundo não é do jeito que a gente gostaria que fosse, ele é do jeito que é. As pessoas vão te contratar porque você tem habilidade para a vaga. Então, o que o cara, talvez da Intel, está dizendo aqui é: se o cara é bom para a vaga, desconsidera que ele está nervoso e que ele está desesperado porque ele está com conta atrasada e contrata. Ele pode estar certo, sim, mas os profissionais de RH, em média, eles serão influenciados pelo desespero da pessoa? Não. Você pode até não gostar que eu estou falando a verdade sobre a humanidade, mas talvez você não consiga provar que eu estou errado. 1532 vale para o candidato também. O que vale para o candidato também? Como se tu já tivesse contratado ela. Tu daria um feedback pra aquela pessoa. Tu não simplesmente falaria assim, demite esse cara, ele fala demais. Outra vez tu faria, cara, é considerar a pessoa, são apenas dois engenheiros. Considere que você faria se já tivesse contratado. Sim, essa é uma dica para o entrevistador. No fim das contas, vocês são só dois engenheiros conversando. Eu digo que isso daqui vale para o candidato também, né? Quando eu digo isso,
Imagina que eu estou buscando emprego numa escola de inglês. E aí, como é o lugar onde eu vou trabalhar, eu falo, me conta como que funciona aqui, porque ó, eu já passei pela sala de aula, gostei muito, eu vi os professores, já me apresentaram a coordenadora, e aí eu estou fazendo entrevista e a gente está vendo a possibilidade de eu trabalhar na equipe deles. Olha, inclusive eu gostei muito da coordenadora de vocês, ela tem umas ideias muito boas e eu tenho um material muito legal. E eu estava vendo alguns alunos e a dinâmica e o comportamento deles, eu acho que eles reagiriam muito bem a esse material aqui que eu tenho. Então você já começa a fazer planos antes de entrar na empresa, porque você se enxerga dentro da empresa, porque você se olhou naquele lugar e acha que você já sabe como você poderia agir. Você pode se incluir sem ser invasivo demais e sem viajar demais, desde que a sua fala seja substancial. Então, olha, eu saquei que você tem aí vários developers seniors e que você tem o junior, que você tem, mas talvez você não tenha isso daqui. Eu poderia trabalhar com eles nesse sentido, porque eu já tenho experiência nessa linguagem tal quando eu trabalho em tal empresa. Então, eu acho que eu me encaixo aqui, porque de acordo com as pessoas que você tem aí, isso é maravilhoso. Isso mostra que você tem visão. E olha, você já tem uma pessoa que faz exatamente o que eu faço, mas eu posso contribuir, talvez, dessa forma aqui, porque eu também tenho essa habilidade. Isso vale 200.000 vezes mais do que você chegar e falar assim, eu adoro, eu sou super dinâmico e eu amo trabalhar em equipe. Cabaço, cara. Desculpa, gente, eu devia ter me controlado, escapuliu. Quando eu falo Don't Hog the Conversation, esse vídeo é sobre isso, né? Sobre você não ficar com a batata o tempo inteiro na sua mão. Você tem que devolver essa batata. Mas é muito importante. Eu não sei por que que eu cheguei aqui, mas stay foolish. É o amiguinho que joga confete em você. Não é você que joga confete em você. E não é você que fala que o coleguinha joga confete em você. Não é desse jeito que a fama de um herói é construída. Que dirá a sua, porque você não é herói. E eu também não sou e ninguém é. Sua Sua fama, quem faz são os outros. Você só faz o trabalho. Então você não vai na entrevista falando, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom naquilo, eu sou muito bom nisso, eu sou muito bom... Porque eu tenho iniciativa, porque onde eu vou todo mundo me adora, porque as pessoas gostavam muito de mim porque elas falavam que eu fazia isso aqui, assim, assim, assim. Isso é imaturidade. Isso é imaturidade, isso é insegurança, portanto, fraqueza. Você vai e fala objetivamente aquilo que você tem para oferecer, o que não significa que você deva ser um falso humilde ao ponto de esconder aquilo que você tem de melhor. Cara, você tem obrigação de evidenciar os seus Cearás. Cearás é uma piadinha ruim, porque tem uma coisa que eu tenho nojo das pessoas falando, me fale quais são as suas fortalezas, porque o cara viu na linha escrito strengths em inglês. Quais são os seus strengths? Aí o entrevistador, ou ele fala assim, me fala quais são os seus strengths, ou então ele fala assim, me fala quais são as suas fortalezas. Esteja preparado para entrevistador ruim, seja um entrevistado, anti-entrevistador burro. Então, quando o cara fala assim, me fale quais são as fortalezas, você não vai falar para ele, uma tá no Ceará ali, né? E a outra, você é muito tonto de ficar usando esse vocabulário burro. Você não vai, você vai ser anti-burro e vai falar quais são as suas fortalezas. E aí, você não pode fracassar nisso. Então, assim, Fausto, me fala quais são os seus strengths. Eu falo, olha, eu, eu acho que eu sou bom para escutar pessoas, exceto a minha esposa, coitada. Eu acho que eu sou muito bom em escutar pessoas e entender qual é o sofrimento delas, além da reclamação pontual que elas fizeram. Então, através do sintoma da reclamação da pessoa, eu consigo entender qual é a causa. E aí eu consigo colocar pessoas para conversar juntos a respeito de assuntos delicados, sem parecer que eu faço fofoca e que eu fico forçando pessoas a ter conversas agradáveis. Isso é uma habilidade que eu percebi em mim ao longo de muito tempo trabalhando em empresas. Isso é falsa? Isso é falso? Não, porque eu de fato identifico isso. Isso é valoroso, as empresas sabem que isso tem valor. Aí você fala, nossa, Fausto, mas eu acho que você está sendo muito arrogante querendo esnobar uma coisa aí que você tem. Você poderia ser mais humilde. Sim, eu poderia ser mais humilde e não mencionar isso. O que que o entrevistador ganha com isso?
E o que que eu ganho com isso? Você acha que você vai sair da entrevista tendo causado uma boa impressão porque você não falou que você é muito bom em determinada coisa, logo você é humilde? Não, o que você não falou, ele não sabe que existe. Se ele não sabe que existe, é porque não existe. Claro, né? Então, assim, eu quero arrumar um emprego. E aí, Fausto, o que você sabe fazer? Ah, eu sei jogar de murquinho. E eu também manjo pra caralho do que tá acontecendo na Ucrânia. E eu também. Deixa eu ver o que mais. Eu sei fazer life skill no Black Desert. E é isso. Aí acabou a entrevista. Os caras tinham uma vaga para professor de inglês. Eu falei que eu dou aula de inglês há 13 anos? Não. Então não passei na entrevista. Logo, você tem obrigação de dizer naquilo que você, em que você é bom, principalmente se a pergunta for quais são os seus pontos de destaque, quais são, no que você é bom. Se eu pergunto quais são os seus cearás e você não me fala qual que é o teu ceará, como que eu vou saber que você é bom em alguma coisa? Às vezes o cara é tímido e chega uma hora que a menina não aguenta e fala assim, você sente alguma coisa por mim? Aí o cara fala, não, eu sinto uma amizade muito grande por você. Esse é o japonês, por isso que morre virgem. Casa com boneca, porque não consegue falar o que quer, o que sente e o que é capaz de fazer. Porque se falasse assim, olha, eu sei que você é bonita demais pra mim, mas eu sou apaixonado por você. Eu acordo pensando em você e vou dormir pensando em você. Que pena que deve ter mais um monte de cara que sente a mesma coisa e que eu não devo ser o melhor de todos eles. Você pode até ser um loser desse jeito e se achar inferior aos outros, mas você não vai negar a menina. O conhecimento, você não pode não deixar que ela saiba o que você sente. Você não pode ter vergonha disso, porque é um sentimento extremamente raro e ele é de verdade. Como que você vai privar a menina? Ela pode não querer namorar com você, mas saber, ela tem que saber. E você vai achar que, que é feio porque você está exagerando? Não, se você gosta dela de verdade, mostra tudo que você sente. E aí a decisão é dela, pelo menos você vai dormir tranquilo. A minha parte eu fiz. E aí, se você nunca parou para pensar quais são os seus pontos fortes, a hora que você escutar essa pergunta, você vai saber elaborar e responder? Claro que não. Por isso, de novo, você tem que ser o melhor contador da história da tua vida. E você tem que olhar para você e ter a sua autoimagem bem fortalecida, e você tem que saber no que você é bom, e você não pode ser um alienado nessa opinião. Você tem que conversar com outras pessoas que te conhecem e falar, é isso mesmo que eu sou? Ou eu estou viajando muito? Para que quando você disser para as pessoas, eu adoro trabalhar em equipe, não soe tão cabaço assim, que seja de verdade, pelo menos isso. Olha, eu tenho necessidade de trabalhar com pessoas ou não. Eu consigo me concentrar por longas horas sem nenhum contato humano. Isso me qualifica muito para esse trabalho que vocês têm aqui, nesse. Entende? Você vai fazer brilhar as suas melhores características dentro da verdade, você tem que expor, porém você não pode ser iludido ao ponto de achar que isso te torna superior a toda a humanidade. Eu acho que eu estou explicando demais uma coisa, mas é um ponto muito recorrente, as pessoas caem muito nisso em entrevista. Tem os seus tiques nervosos, então eu tenho esses cacoetes aqui. Se uma pessoa não quiser me contratar porque eu fico fazendo isso daqui, é melhor que ela me contrate mesmo. Se você tem coisas que realmente te incomodam, eu acho que você precisa deixar isso claro. E aí a empresa, se ela for realmente boa, ela vai poder, olha, vai poder te dizer, a gente tem políticas aqui e a gente consegue te garantir isso no ambiente de trabalho porque existe uma regra para que isso seja respeitado. Ou não, olha, nunca pensando sobre isso, podemos pensar. Isso faz com que você conheça a empresa onde você está entrando também. Agora, se a pessoa disser, aí aqui vai ser meio difícil, hein? Você não gosta de barulho alto, você está procurando uma empresa, uma vaga numa balada, vai ser meio difícil para você. É melhor que você. Se você não gosta de barulho, você não vai procurar emprego em festa. Basicamente isso. Mas ainda assim, você tem que deixar claro quais são as coisas que realmente te incomodam e quais são os seus filtros morais que você não é capaz de violar. Isso tem que ficar claro desde o primeiro dia. Se for para não conseguir emprego, é melhor que não consiga. E por último, eu sei que esse vídeo já ficou muito longo, tem um ponto aqui maravilhoso também. Foram 10 mil votos, então é uma boa amostragem. E pela quantidade de respostas que eu tive no meu tweet, foram 121. Peraí.
Toco nas frustradas. Por que eu falei isso, meu Deus do céu? Aqui, ó. Um dia eu disse ao entrevistador que ele tinha feito a pergunta errada. Ele ficou puto. E obviamente não passei na seleção. A Mila Foi por isso aqui. É, você pode achar que você não é tão tonto ao ponto de fazer o que o senhor programmer fez. De falar assim, olha, eu falei que eu falei para ele que eu fiz a pergunta errada. Você fez a pergunta errada, aí tá errado. Você pode achar que você não é tonto de fazer uma colocação imbecil dessa. Mas você tem que parar para pensar se você não está indo com expectativas demais. Com um roteiro planejado, com aquilo que você acha que uma entrevista tem que ser. E aí você tem que lembrar, quem conduz não é você. Você é a donzela na entrevista, e quem percorre todos esses caminhos é o entrevistador, e você simplesmente vai clareando o ponto à medida em que a pessoa te demandar. E aí, se ela falar assim, me fala um pouco mais sobre isso, você aumenta essa área. Me fala um pouco mais sobre isso, você aumenta mais essa área. Só que sempre devolvendo a batata para a pessoa a todo momento para ver se ela quer que você continue expandindo nesse ponto ou se ela quer te redirecionar. E se a pessoa redirecionar para um lugar completamente diferente de onde vocês estavam até então, esqueça tudo que passou e vai direto para o ponto da pessoa e dê show explicando aquilo que está sendo perguntado. Se a pessoa fizer esse- se a pessoa fizer a pergunta é, e você ficar frustrado com a pergunta da pessoa, você já está errado, porque você já foi querendo mandar na entrevista e você é donzela. Significa que você deve responder toda e qualquer coisa? Claro que não. Você vai prestar, você vai fazer entrevista para uma vaga de secretária. O cara pergunta quantas vezes você transa por semana, você tem que responder essa pergunta? Claro que não. Você tem que se impor. Você fala, olha, eu não vejo cabimento em você me fazer uma pergunta íntima de cunho pessoal numa entrevista profissional. Você coloca a pessoa no lugar dela coitado, às vezes o entrevistador trainee estava nervoso. Mas também mostra que você sabe se impor numa hora dessa. Você não pode chegar para a pessoa e falar, nesse caso sim, velho. Mas quando uma pessoa te faz uma pergunta que não é pertinente na sua opinião, você não pode chegar e falar para ela, não, mas você está me entrevistando errado. A entrevista pode ser ruim, mas a entrevista é da pessoa. O que que você pode fazer? Brilhar nas respostas. Transformar uma pergunta ruim numa resposta. é, 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 aliás, transformar uma pergunta ruim em outra pergunta melhor. Vou te dar um exemplo. Não consigo pensar em nenhum exemplo, porque eu estou pensando agora. Você acha que bolsonarista ou petista devia sumir da face da Terra? Bom, você está me perguntando se eu sou uma pessoa tolerante ou intolerante a opiniões divergentes da minha em questões políticas? Você está vendo que você não deixou a pessoa sem resposta? Ó, é muito importante. Você recebeu a batata, você devolve a batata tendo respondido. Só que aqui a pessoa te fez uma pergunta muito auspiciosa. E o que que você vai fazer? Você vai transformar a pergunta arrombada dela numa outra coisa que você pode responder. Percebe a diferença? Então vamos supor que o monarca chega para você e fala assim: não, mas você acha que a gente tem que permitir que as pessoas falem sobre. Você vai escutar o absurdo que a pessoa te fala, transforma isso numa pergunta decente e responde pergunta decente. É isso mesmo que você quer saber? Porém, deixa a pessoa conduzir e esteja preparado para entrevistador burro, incompetente e despreparado e imaturo, nervoso, tudo isso. O que mais? E quando eu falo toco nas frustradas, toco nas frustradas, é porque na época Tinder da minha vida, eu lidava muito com umas meninas que vinham com protocolos, assim. Ah, mas era para você me falar isso. Hum, Você está desperdiçando a oportunidade de me conhecer, se frustrando por eu não ser quem você gostaria que eu fosse. Porque eu sou japonês, eu deveria ser isso, porque eu sou homem, eu deveria ser aquilo, e você está frustrado porque no primeiro encontro eu não fiz isso ou aquilo. Ao ponto de uma vez eu chegar para a menina e falar, então tem um protocolo para isso? Sim. É na primeira vez, pega na mão, na segunda, eh, dá uns amassos e na terceira transa? O que que eu preciso fazer exatamente para passar por todos esses protocolos para a gente transar? A menina ficou indignada, mas ela entendeu. Assim, a coisa ela tem que ser espontânea, ela tem que acontecer da interação dos dois.
E você não. A você só cabe a resposta, não te cabe a pergunta. E você fica irritado porque a pessoa te fez uma pergunta errada, que não é do jeito que você ensaiou para responder, só mostra que você está completamente incapaz de ser o melhor contador de histórias da sua vida, porque você vai contar a história da sua vida com respostas. É diferente de você escrever um livro sobre a sua vida. Só que essas respostas, elas não serão em formato de livro, elas serão em passas de batata quente. Ficou claro? Eu acho que eu consegui passar tudo que eu tinha para compartilhar. Desculpa se eu pareço muito prepotente, arrogante. Não é como se eu manjasse muito de como você deve se comportar na sua entrevista. É porque eu entrevisto muita gente que dá uns deslizes. Por quê? Porque tá tentando mostrar ser mais do que é. Porque tá querendo impressionar além daquilo que é. E isso é um desperdício enorme. E fala muito quem tá muito nervoso. Na entrevista você vai ficar mais tranquilo conforme você estiver confiante na qualidade das respostas que você é capaz de dar. Aí, se o entrevistador tiver com cara feia, aí é porque talvez ele esteja com fome. Talvez é porque ele esteja vivendo a vida miserável dele e você não tem nada a ver com isso. Aí você tá lá, tranquilo, preparado para responder qualquer coisa, e você vai fazer isso com tranquilidade, serenidade, equilíbrio, controle, tudo isso. Espero que seja útil do fundo do coração e um grande abraço. Boa próxima entrevista.